Companheiros e companheiras, vocês sabem que são mais que amigos, são companheiros e companheiras. Nós só usamos essa expressão de amigos e amigas com uma forma até conspirativa, já que muitos de vocês atuam em diversos outros espaços que, às vezes, não precisam explicitar essa nossa cumplicidade. Mas nós sabemos que o MST tem vocês como militantes. Como disse nosso querido Pedro Casaldáliga em certa ocasião, até em homenagem à nossa querida Glória Casaldáliga, sua sobrinha que está aqui na sala, ele disse: se o MST não existisse, nós teríamos que criá-lo. Esse nós somos todos os que estamos aqui na sala. Ou seja, o MST é uma necessidade da classe trabalhadora no campo, mas ele só existe por conta da solidariedade de milhares de militantes da classe trabalhadora, da intelectualidade, dos artistas, das igrejas, que atuam em outras esferas. Bem, dito isso, eu queria aqui, então, compartilhar com vocês algumas reflexões que nós temos feito, não só no âmbito do MST, mas também em outros espaços coletivos da classe, da qual nós participamos, como o Comitê Lula Livre, a Frente Brasil Popular, a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, etc. Então, eu acredito que algumas ideias que eu vou colocar aqui são também ideias unitárias. E o nosso pessoal que está organizando essa atividade pediu para falar da conjuntura política e agrária. E eu vou começar pelo mais fácil, pela conjuntura agrária. Vocês sabem, ao longo dos últimos 30 anos, que coincidem com a vida do MST, lá no campo, na agricultura, todo o tempo, 3 projetos de agricultura Microfone, João Pedro. se enfrentaram permanentemente. É aquele modelo do capital que só quer se apropriar dos bens da natureza para acumular. E das florestas, da água, da biodiversidade, dos minérios, de tudo. Mas eles não produzem nada para a sociedade. Eles são uma espécie de lumpen. É o modelo do agronegócio. O agronegócio produz commodities. Eles acumulam muito, mas para si. Eles não produzem para a sociedade. É um modelo de aliança entre os proprietários de terra com as transnacionais e o capital financeiro, e se dedicam a vender matérias-primas por exterior, sem, inclusive, pagar nada de impostos para a sociedade brasileira. E usam sementes transgênicas, agrotóxicos, e expulsam o povo do campo. O terceiro modelo é o modelo da agricultura familiar e camponesa, que é a nossa proposta, que se baseia no trabalho familiar e que tem como paradigma fundamental produzir alimentos para o povo brasileiro e produzir na forma da agroecológica, ou seja, em equilíbrio com a natureza e não destruindo-a. Esses 3 modelos se enfrentaram ao longo desses 30 anos. Às vezes eles têm mais presença no governo, às vezes menos. Mesmo no governo Lula e Dilma, vocês sabem, e nós éramos críticos. Estavam presentes no governo Lula e Dilma o agronegócio e a agricultura familiar e camponesa. E o latifúndio atrasado, de fato, esteve à margem. Agora, com esse novo governo insano neofascista, quem está no governo?
o latifúndio atrasado, representado publicamente pelo Naban. Olha aí, o ex-presidente da famigerada UDR, que na década de 80 mandou matar tantos líderes do campo. Até hoje eu fico emocionado quando nós estávamos lá numa reunião em Goiânia e chegou a notícia que haviam assassinado o padre Josimo Tavares em Imperatriz. Quem mandou matar? Fazendeiros da UDR. Aonde está a UDR agora? Controlando o INCRA, controlando a política fundiária. Não? E o agronegócio está lá no governo, representado pelo Ministério da Agricultura, com a dona Maria Tereza. E a novidade dessa conjuntura atual com esse governo é que não só é um governo que não tem a presença da agricultura familiar e camponesa, senão que é um governo que combate a reforma agrária e combate a agricultura familiar e a produção de alimentos. Então, nós estamos assistindo, como parte dessa correlação de forças e da conjuntura, que o governo vem tomando sistematicamente várias medidas para acabar com o INCRA. Note, dentro do INCRA, eles fecharam 2 departamentos. Departamento de Obtenção de Terras. Ora, então para que funciona o INCRA? E fecharam também o PRONERA, que era o Programa de Acesso à Universidade pelos Filhos de Camponeses. Mas mais do que isso, simplesmente nesses 2 anos, não realizaram nenhuma desapropriação de terra e, ao contrário, suspenderam, inclusive, a emissão de posse em áreas que já estava tudo legalizado. Bastava apenas depositar para os fazendeiros, de acordo com o processo de desapropriação. Ontem mesmo se encontraram os 2 aí, neofascistas, o Naban e o Bolsonaro, não sei em que parte do Brasil, e disseram publicamente, graças a nós, não tem mais reforma agrária, não tem mais ocupação, não tem mais desapropriação. É verdade. Triste, Sina. Bem, mas assim como eles nos atacam no programa da reforma agrária, desrespeito à Constituição, porque a reforma agrária não é uma pauta do MST. A reforma agrária está lá na Constituição. É a forma de executar um direito constitucional do acesso à terra pelos pobres do campo, que eles negam. Portanto, ser contra a reforma agrária é ser contra os direitos constitucionais, assim como eles fazem na cidade contra os trabalhadores. Bem, contra a agricultura familiar, que já tem terra, também tomaram uma série de medidas. Acabaram com o programa de compra antecipada de alimentos, acabaram com todos os programas de assistência técnica para os agrônomos transferir tecnologia, acabaram com programas de habitação rural e assim por diante. Bem, e na luta concreta, digamos assim, do MST nessa conjuntura, nós temos percebido, para compartilhar com vocês, que, na verdade, esse governo neofascista, ele vem aplicando a política clássica da burguesia contra os trabalhadores, que funciona contra nós, contra o povo da cidade, contra os intelectuais, contra todo mundo, contra as universidades. Política da burguesia para destruir os seus inimigos sempre foi, primeiro, cooptação. Tá? Aí eles tentam envolver alguns. No nosso caso, agora, eles estão tentando cooptar a nossa base, entregando título de propriedade privada, com a ilusão de que aí eles vão ser um pequeno empreendedor, para induzi-los a, na primeira crise, vender. E com isso, se realiza o segundo objetivo da tática da burguesia, que é desmoralizar a classe trabalhadora. E eles estão tentando desmoralizar a reforma agrária, justamente com fake news, um ataque aos dirigentes do MST. Né? E a terceira tática deles é a repressão, que é os despejos. Né? Vocês lembram? Até para compartilhar com vocês, eles tentaram despejar a nossa escola, Centro de Formação Paulo Freire, lá em Caruaru. Tentaram despejar 220 famílias que estão há 20 anos em Campo do Meio, numa usina falida. Né?
E depois tentaram fazer um despejo estúpido com a Força Nacional, que nem sequer foi pedida pelo governo da Bahia, lá no sul da Bahia. Aqui em São Paulo também tentaram despejar o acampamento Marielle Vive. Bem, nós, como parte do movimento, achamos que nós estamos resistindo a essa tática deles, que eles não estão conseguindo nos derrotar, eles não conseguiram fazer nenhum despejo, eles não conseguiram nos desmoralizar. E por quê? Porque nós temos adotado, coletivamente, uma tática que nós chamamos de resistência ativa. Ou seja, são tempos de resistência, não são tempos de exibicionismo, de retórica, de fanfarronice. Provavelmente nós vamos passar mais algum tempo sem conquistas reais, porém, nós temos que resistir. E resistir de forma ativa. Como faremos isso? Primeiro, reorganizando a nossa base social, para que ela tenha clareza das dificuldades da luta de classes nesse momento. Segundo, nos aliando com a sociedade, que foi o que nós estamos descrevendo para vocês aí. Nos aliando na sociedade com a produção de alimentos, com as tarefas de solidariedade com a classe mais pobre, com o plantio de árvores, que é uma necessidade para combater a crise ambiental e o problema da água. Então, nós percebemos que a sociedade está nos defendendo, né, por conta dessas nossas ações. E, por último, ampliar as nossas relações com a classe trabalhadora da cidade. Então, com essas iniciativas, nós achamos que, apesar dos pesares de nós não termos conquistas reais de terra, porém, o MST está conseguindo resistir de forma ativa e sairemos dessa muito mais fortes e muito mais preparados para os tempos vindouros. Agora, em 7, 8 minutos, para não aborrecê-los muito, porque essa forma virtual também é muito chata, queria compartilhar com vocês a leitura, que também é coletiva, da conjuntura política, mas olhando para frente, 2021. Então, queria trazer para vocês refletirem como grandes tópicos. Primeiro, a crise do capitalismo não é passageira. Ela é estrutural, é profunda. É uma crise do modo de produção que o capital nos impõe. E ela traz consequências na economia, na sociedade, nas crises ambientais, no Estado burguês, que é ridícula as ações dos políticos, e também nos valores. Então, essa crise não vai terminar com o fim da Covid. Essa crise tende a se aprofundar. É certo que os bilionários, a Ambev, os bancos, vão continuar ganhando dinheiro. Mas aí é que está a contradição do capitalismo. Que eles, os bilionários, aquele 1% da ponta da pirâmide, seguirão acumulando. Porém, quanto mais eles acumulam, mais geram pobreza e desigualdade social. Olhem aí os dados do PNUD. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Olha, somos um território rico em produção de bens. Porém, estamos em 84 nas condições de vida do nosso povo, medida pelo índice de educação, de saúde, de bem-estar, de moradia. E em termos de desigualdade social, o Brasil continua sendo, junto com a África do Sul, as 2 sociedades mais desiguais do mundo. Bem, então esse é o cenário que nós vamos enfrentar em 2021. Segundo tópico. Se isso é verdade, nós teremos, ao longo do próximo ano e dos outros, um aprofundamento dos problemas sociais decorrentes da desigualdade. Nós teremos ainda mais manifestações dos capitalistas no sentido de excluir o nosso povo com o racismo, com a violência, com o feminicídio, e, portanto, vão aumentar os problemas sociais da população em geral. Porém, não desanimem, apelem para a dialética ou para o Espírito Santo. Esses problemas sociais
transformar-se-ão em conflitos de classe. E certamente a população vai reagir. Deve reagir. E nós devemos reorganizar essa população para que ela se defenda, reaja e reconquiste seus direitos. Terceiro tópico, para não dizer que não falei do capitão. O governo Bolsonaro, todo mundo sabe, é um governo neofascista. Porém, ele não conseguiu a hegemonia na sociedade. A base social real do Bolsonaro são os fanáticos da extrema-direita. Mas fanatismo no Brasil sempre existiu. Lá é parte da ignorância da classe dominante. Lá. Então, ele não tem uma hegemonia na sociedade. Haja visto, e chamo em socorro, as eleições municipais. Os grandes candidatos deles perderam vergonhosamente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais todas. Não há nenhum bolsonarista fanático que ganhou as eleições nas grandes cidades. Isso demonstra que há na sociedade um sentimento de resistência também àqueles 10% dos fanáticos. Porém, o governo ainda se sustenta. Primeiro, porque parte da burguesia o apoia, como a Fiesp, aqui de São Paulo, parte dos banqueiros e as transnacionais. Se sustenta também porque os milicos das Forças Armadas os apoiam e estão lá dentro se locupletando com privilégios pessoais, que é uma vergonha, mas, ao mesmo tempo, estão se expondo ao ridículo para a sociedade, porque nós imaginávamos que general no Brasil era um sujeito bem formado, com educação, com conhecimento. Cada vez que um general do governo abre a boca, dá vergonha. O da saúde nem sabia onde passava o hemisfério do Equador, e que gerava o hemisfério norte. Não? Enfim, são as contradições deles. Nós tentamos derrubar o governo Bolsonaro, que é uma necessidade, porque é um governo insano e genocida, que já levou a 180 mil pessoas à morte. Porém, não conseguimos. Não conseguimos por isso, porque não houve uma coalizão de forças sociais suficiente que envolvesse parte da burguesia. Não? E, do ponto de vista da nossa classe trabalhadora, nós não conseguimos se mobilizar por conta do Covid. Não? Bom, quanto tempo mais para frente ele vai durar? Ninguém sabe. Agora nós vamos manter na pauta. Bom, diante disso, e para ir terminando, quais são os desafios postos, então, da classe trabalhadora, da qual o MST se inclui, para 2021? Primeiro, nós temos que estimular todo tipo de luta de massas. Assim que terminar e vier a vacina, terminar o Covid, nós temos que estimular todo tipo de luta de massas, para que o povo se levante. Não é possível nós ficarmos quietos com aqueles 60 milhões que eu estou apelidando agora do Brasil rejeitado. Há 60 milhões de trabalhadores que estão fora do mercado, fora da cidadania. Vocês viram? Dava tristeza ver a fila debaixo de sol e chuva na Caixa Econômica para receber míseros R$600, que agora serão cortados. Segundo desafio nosso, nós temos que descobrir um método para organizar esse povo que está desorganizado. É importante que a classe trabalhadora siga organizada em sindicato, em partido, nas igrejas, nas mil e uma formas. Porém, há esses 60 milhões, que é a base da pirâmide, que estão desorganizados. E nós temos um desafio como esquerda, desenvolver um método para organizá-los. Nós só sabemos que eles são, na maioria, mulheres, chefes de família, inclusive, negros, jovens, e moram na periferia das cidades. Mas ninguém foi lá ajudá-los a se organizar. E isso é a tarefa para 2021. Terceiro desafio é nós criarmos uma grande frente popular. Uma frente popular que junte as duas frentes, Povo Sem Medo e Brasil Popular, que junte as centrais sindicais, que junte os partidos, que junte as igrejas. Por isso, não pode ser uma frente que se reduza à campanha de 2022.
ainda que ela vai ser uma disputa importante e necessária. Mas agora, a partir do ano que vem, nós temos que recompor uma grande frente popular com todas as formas de organização, com uma agenda comum. Que agenda? Primeiro, vacina já para todos, com a garantia de ampliação dos recursos para o SUS. Portanto, implica a defesa do SUS. Segundo, a defesa do emprego e do auxílio emergencial para essa população que está rejeitada até pelos capitalistas. Terceiro, nós temos que voltar a lutar com força para uma alimentação saudável para todos. Porque vocês estão vendo aí, a inflação está excluindo, a fome voltou, já atinge 12 milhões, e segundo o Graziano, depois para o nosso movimento, que há 20% da população que se alimenta mal, por não ter recursos. Não? Quarto, nós temos que voltar a lutar contra a privatização da Eletrobras, dos Correios, da Caixa, que, inclusive, eles colocaram como prioridade e que vai afetar os direitos dos trabalhadores, porque, no fundo, é nós que pagamos a luz, nós que vamos pagar o correio e nós é que vamos perder o único banco público que nós temos aqui no Brasil. Também nós temos que colocar nessa agenda comum a tributação dos ricos. É a única forma do Estado recolher recursos, né, para poder fazer frente às necessidades. E, finalmente, colocar como pauta comum o Fora Bolsonaro. Depois que vier a vacina, eu tenho esperança que nós teremos grandes mobilizações e um dos temas da pauta política é continuar a luta para tirar esse insano genocida lá da presidência, antes que continuem mais mortes e mais atropelos. E, finalmente, queria dizer para vocês que, como parte organizativa do nosso movimento e dos demais formas de organização, nós temos que organizar a formação política de forma massiva. Esses são tempos de formar muita gente, seja de forma virtual, seja pelos livros, de alguma forma. E nós, junto com outras formas, elegemos o ano de 2021, o ano Paulo Freire. Todo santo dia nós temos que fazer alguma coisa. Não é só o dia que ele nasceu, lá em setembro. Durante todo o ano, nós temos que fazer alguma atividade formativa para celebrar esse legado que o nosso mestre maior da pedagogia popular nos deixou, que é o Paulo Freire. E também nós temos que utilizar melhor os nossos meios de comunicação para chegar nas massas e chegar com cultura, com música. O povo já está cansado de ouvir discurso. Discurso não convence ninguém. O que guarda no coração, como nós vimos na atividade de hoje, é a mística, é a música, é aquilo que fala para o nosso coração. Portanto, companheiros e companheiras, vamos engraxar a chuteira. 2021 será um ano da vacina, de muitas lutas e de muitas mudanças. Bem-vindos à luta de classes, que nos trará grandes mudanças para o povo brasileiro. Grande abraço a cada um e a cada uma de vocês.